Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello, eu sou um microempresário, sou pastor e eu quero falar hoje com você sobre toda essa questão que a gente está vivendo e sobre a nossa liberdade em meio a todo esse processo. Eu quero ler um texto que está texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Atos 16:37, que diz o seguinte: Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Veja, Paulo, ele foi preso em Filipos e ele foi açoitado e encarcerado, né, nesse processo. E aí, quando ele foi liberto, os oficiais foram lá e ele falou: não, não, peraí, não é assim. Vocês, sem ter feito um processo formal contra nós e sendo nós sendo nós cidadãos romanos, vocês nos açoitaram publicamente e nos encarceraram, e agora as ocultas querem nos libertar. Manda os pretores vir aqui e fazer isso. E os pretores, que eram os responsáveis pela lei na época, vieram, pediram 1000 desculpas e pediram que ele saísse da cidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de você ser cristão não quer dizer que você tem que estar alheio aos problemas ou não reivindicar os seus direitos. Nós somos cidadãos também. Nós temos os nossos direitos e temos a nossa liberdade, que a gente tem que muitas vezes lutar por ela. E Paulo, ele quando foi injustiçado, e a Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ele questionou, ele falou: peraí, tá errado, não é assim que funciona, não é dessa forma que vocês têm que agir comigo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Dentro desse contexto todo, eu quero passar alguns dados para vocês aqui, que talvez venha a ser importante para você talvez ter uma outra visão do processo, de tudo que está acontecendo nesse presente momento. Porque o que está em jogo, para mim, o mais importante é a questão da liberdade individual. Isso é uma coisa que o protestantismo lutou muito durante os anos da sua formação. E aí o que acontece? Primeira coisa, 2007, uma revista médica, né, científica na área da medicina, os cientistas já diziam que tinham preocupação com a mutação desse vírus corona, que é da família do H1N1, enfim, esse SARS, né? Que ele poderia sofrer uma mutação e no futuro gerar uma epidemia. 2007. 2013, há uma reportagem da Veja, inclusive eu já compartilhei no meu Facebook, em que os cientistas falavam da preocupação do fato dos cientistas chineses terem feito um vírus híbrido, juntando o vírus da gripe suína com o vírus da gripe aviária, que seria esse corona, a mutação desse corona, porque ele é da família do SARS. E que isso futuramente poderia criar um vírus muito letal, 2013. Então, de um jeito ou de outro, a China já sabia que esse problema existia. Fora a questão do costume alimentar dele, que aí também tem o passado, porque eles muitas vezes não tinham opção, tinha que comer o que tinha, e criaram um hábito disso, né? Mas não é esse o caso. Eu quero falar de dados, né? Porque eu estou falando de que 2017, 2007, 2013 havia já reportagens, preocupações na área científica sobre essa questão. Aí nós vamos fazer um histórico mais ou menos aqui. O senhor João Dória, ele se gaba numa entrevista à Band News FM que em janeiro ele já sabia do problema e que ele já tinha se preparado, criando um comitê no Hospital das Clínicas. Pois bem, no dia 25 de janeiro foi o dia do Ano Novo Chinês. Então, muitos chineses pelo mundo voltaram para a China para comemorar o Ano Novo Chinês, para depois voltarem para suas localidades. Inclusive, muitos chineses que moram no norte da Itália, porque hoje há mais ou menos 290 mil chineses, foram para lá, para a China, para depois voltar para a Itália novamente. Isso aconteceu em muitos outros países, ok? No dia 28 de janeiro, o senhor Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, ele fez uma visita à China e lá ele admitiu que houve um erro de avaliação
por parte da OMS em relação à gravidade do problema desse vírus, né? Mas tudo baseado em informações da própria China, porque a China, no primeiro momento, ela tentou de todas as formas ocultar, sumindo com o médico, fazendo ele assinar um termo dizendo que não era aquilo que ele tinha dito, sumindo com o blogueiro e assim por diante. E aí, no dia 29 de janeiro ainda, houve o relacionamento de casos suspeitos já no Brasil. Casos suspeitos. Na época, houveram 33 casos suspeitos. Vale detalhar que a Itália, nesse processo, mandou insumos para a China para ajudar na epidemia lá na China, principalmente na cidade de Wuhan, e eles não usaram. E depois estão revendendo para a própria Itália os insumos que eles receberam. Gente boa, mas enfim. No dia 4 de fevereiro, o governo federal ele decretou estado de emergência, porque já havia suspeita de alguns casos. No final de janeiro, ele decretou estado de emergência, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e começou todo um processo, investigação, monitoramento das áreas onde poderia existir casos ou não, né? No dia 5 de fevereiro, o próprio governo federal fez o resgate daqueles brasileiros que estavam na cidade de Wuhan. Trouxeram eles de volta para o Brasil e eles ficaram isolados durante, acho que, 14 dias lá na cidade de Anápolis. Aí o que acontece? Se dia 29 de fevereiro já havia suspeita de alguns casos no Brasil, ou seja, então, pelo monitoramento do governo federal, e essa informação provavelmente foi passada para os outros governos estaduais e municipais, os governadores e os prefeitos liberaram o carnaval. O próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, ele se gabou do fato de ter 15 milhões de pessoas circulando no carnaval paulista. Agora imagine, chineses foram para a China, voltaram. A circulação de avião entre países ainda existia. Muitos estrangeiros circulando no carnaval brasileiro. O carnaval foi permitido. É uma coisa para se pensar. Não houve aglomeração nesse tempo, eles não sabiam, não tinham ciência. E o governo federal já vinha alertando. Tanto que no dia 25 de fevereiro, quer dizer, logo ao término do carnaval, houve a confirmação do primeiro caso. E aí, veja só, depois disso, dia 3 de março, o governo brasileiro questionou a OMS se não era o caso de decretar uma pandemia, uma epidemia, coisa do tipo. E a OMS disse que não era o momento, 3 de março. Porém, no dia 11 de março, ou seja, praticamente uma semana depois, ela decreta a pandemia mundial. Então, e ela, se a gente parar para pensar, tinha todas as informações. Quando o Tedros Adhanom foi lá na China, no dia 28 de janeiro, será que ele não tinha as informações da gravidade do que seria esse vírus? E será que ele já não podia ter uma noção de que isso poderia gerar uma pandemia mundial? E por que só 2 meses depois, praticamente, 1 mês e meio depois, praticamente, eles decretam a pandemia? E aí, em muitos lugares, e o próprio Donald Trump fala que a OMS errou, e errou feio, porque não passou as informações corretas e ainda ratificou muitas das coisas que a China fez. Inclusive, chegou a elogiar a China, dizendo que a China estava de parabéns pela forma que eles iam tratando as informações. E vale lembrar que lá é um governo fechado. É um governo comunista, de um partido único, então as informações que vêm de lá, elas não são as corretas, tanto que estudos sendo feitos agora por algumas universidades chinesas, elas foram censuradas, proibidas de serem divulgadas. Lá os cristãos não podem mais, nem transmissão online de culto eles podem fazer mais. Há uma censura completa lá. E muitos cristãos são mortos lá. Estão sendo mortos, perseguidos, igrejas fechadas, mas isso é um detalhe que eu quero frisar bem. E aí no dia 20 de janeiro, 20 de março, o governo federal ele decreta estado de calamidade. Então, veja, perceba, dentro desse contexto todo,
O governo federal vinha fazendo a parte dele, é que eu não estou defendendo. Então, os governos estaduais e municipais tinham ciência de que vinha acontecendo, permitiram o carnaval, houveram outros eventos. Dia 8 de março teve um evento aqui em São Paulo, muito grande, com 16 mil mulheres, e assim vai. E aí, todo esse contexto gera discussão: isolamento horizontal ou isolamento vertical. Se você fala que é a favor do isolamento horizontal, você é benquisto. Se você fala de isolamento vertical, você só está pensando em dinheiro. Mas veja, a fome também mata. Muitas pessoas já perderam emprego, muitas empresas já foram fechadas. Há lugares em que as prefeituras já disseram o seguinte: se abrir o comércio, nós te multamos, você corre o risco de ser preso e nós tomamos o seu alvará. E quem é microempresário sabe qual a dificuldade de se ter um alvará. E qual é a dor de cabeça de trabalhar sem ter isso. E aí, de repente, no bojo disso tudo, a sua liberdade do ir e vir fica prejudicada. E aí, o outro lado, de muitos cientistas, médicos, infectologistas, que dizem que poderia ser feito isolamento vertical, preservando, e veja bem, eu quero deixar claro, eu não estou ignorando a letalidade do vírus. Esse vírus, de fato, ele mata. Mas há uma classe de pessoas, que são pessoas acima de 60 anos, com doenças pré-existentes, isola essas pessoas, é o que tem sido dito, mas nem é essa a minha questão nesse vídeo. A minha questão é a liberdade individual. Porque agora, dentro dessa questão, além de te proibir de trabalhar, eles estão te investigando, eles estão te monitorando. Alguns governadores deixaram muito claramente aí que estão monitorando os celulares. E qual é a garantia que eu tenho de que eles de fato não estão investigando a nossa vida? Qual é a garantia? Então a nossa liberdade está sendo tolhida. E aí nós, como pastores, temos uma responsabilidade sobre o nosso povo, porque, por exemplo, ontem eu tive a notícia do meu filho que ele foi mandado embora. Ele trabalha numa empresa de papelão, mas como que a empresa vai escoar a produção se não há comércio funcionando? E mesmo as lojas online, as pessoas não estão gastando, porque não sabem do futuro. Todo mundo está economizando, todo mundo está segurando o pouco de recursos que tem. Se entra dinheiro, não gasta, porque todo mundo está preocupado. Então o comércio não vai girar, as coisas não vão girar. E aí você anda na rua, você vê PM sem máscara, você vê pessoas que parece que são imunes. E eu não estou aqui questionando se o vírus existe ou não existe, não é isso. Eu estou falando da nossa liberdade. Então, eu entendo que é uma hora que a gente agora tem que começar a pensar se a nossa liberdade vale a pena ser posta em jogo em função dessa questão. Eu tenho que ter o direito de escolher. Eu não tenho ninguém de risco na minha família. Eu não convivo com nenhuma pessoa de risco na minha família, então não tem por que eu não trabalhar. E aqui eu trabalho com um distanciamento grande de pessoas que trabalham comigo. E aí você vê repórteres trabalhando, jornalistas trabalhando, algumas pessoas, outras trabalhando, elas são imunes? Não, não são. E aí você vê o secretário da Saúde, né, do Ministério da Saúde, dizendo: não, é importante você ir no parque, se exercitar, receber vitamina D, só que os parques estão proibidos de andar. Ontem nós vimos casos, nós vimos pessoas em cultos familiares dentro da sua casa, a polícia entrando lá e acabando com o culto, padre fazendo culto online e entrar na igreja e encerrar o culto. Pessoas sendo presas porque estão sentadas num parque. Isso é o que nós queremos para nós? Então eles estão usando do medo para dizer que estão nos defendendo, e nós estamos que nem eu falei no outro vídeo, a síndrome de Estocolmo. O pessoal nos sequestra, a gente está achando legal, ficando amiguinho deles. E eu não acho isso correto. Se me perguntarem o que você acha, eu acho que tem que haver um isolamento vertical. Tem que dar liberdade das pessoas escolherem. Tem que dar liberdade das pessoas decidirem a sua vida. O governo, o Estado, não tem que ser um Deus sobre nós e decidir o que nós temos que fazer. Então, acho que chegou a hora de nós começarmos a nos posicionarmos. Porque as pessoas, elas deturpam o que o presidente diz e o que ele está dizendo. Vamos fazer um isolamento vertical. Vamos deixar as pessoas que podem trabalhar e a economia funcionar. Porque lá na frente nós vamos ter problemas.
Eu já tenho pessoas na minha igreja que tiveram 25% do seu salário diminuído, já soube de casos de gente que teve 50%, aí vem aquela questão, não, mas o governo está dando R$ 600, mas uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais, ela tem as suas despesas, o que ela vai fazer com 600? Às vezes ela tem um aluguel para pagar, tem que pôr comida dentro de casa e isso é limitado a famílias. Aí o empresário que pega, ela vai pega o empréstimo para pagar a folha de pagamento, tá? Mas ela vai ficar com uma dívida. Depois ela vai ter que pagar de um jeito ou de outro. E qual é a garantia que ela vai sobreviver depois de toda essa crise? Porque nós estamos no meio de uma crise. Então nós temos que começar a pensar também de um outro lado. Eu estou falando da questão econômica, mas eu quero falar para você pensar na sua liberdade. Eu recebi mensagens final de semana para eu ficar em casa da operadora do governo de São Paulo. Vale a pena colocar a nossa liberdade em jogo? É uma coisa que você tem que pensar. E eu acho que nós, cristãos, temos que começar a nos posicionarmos. E não é falta de empatia com as pessoas que têm problemas, porque a gente tem que cuidar delas. A gente pode fazer. Inclusive na minha igreja eu já falei, mesmo que voltem, liberem, essas pessoas, tem alguns irmãos que têm mais de 60 anos, têm problema de doença, eu falo para eles, enquanto não houver segurança, não apareçam no culto. E se precisar, eu faço o que vocês tiver que fazer, vou na rua para vocês, mas vocês ficam em casa se cuidando. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, ok? Pensa isso. Deus abençoe você.